Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Thiago Benevides, você está no canal NeoPythonic e nessa aula nós vamos continuar nosso mini curso, ou nosso curso, chame como você quiser, de Python. Tudo bem? Então, relembrando o que nós vimos na aula passada eu terminei com a parte de condicional, eu mostrei como fazer com uma parte do cálculo proposicional, que é utilizando a tabela verdade rapidamente, e eu mostrei a união de sentenças falsas e sentenças verdadeiras. Tudo bem? Então, nessa aula, nós vamos dar continuidade e vamos ver o loop while, ok? Então, antes de nós irmos para o VS Code, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e agora sim vamos para o VS Code. Então, como vocês podem ver, eu estou com os comandos da aula passada, certo? Com os códigos da aula passada. Eu vou criar outro arquivo, neo4.py, certo? E agora nós vamos ver o loop while, que é o nosso primeiro loop. E como vocês vão perceber, Python funciona quase sempre da mesma forma. Eu declaro alguma coisa que eu quero, por exemplo, uma condição ou um bloco de execução, como no caso o while, crio esse bloco, certo? Crio uma condição para ele entrar dentro desse bloco e executar. Só que o que acontece? Aqui eu vou ter a minha sintaxe é da seguinte forma: while, condição e bloco de comando. E ele, da mesma forma como no if, ele só vai entrar no meu bloco de comando se essa condição for verdadeira. E eu vou precisar de alguma coisa para que esse verdadeiro se torne falso e ele saia do meu bloco de execução. Alguma coisa para tornar condição falsa. Tudo bem? Porque se você não tiver essa condição falsa, ele vai ficar eternamente. Eternamente não, porque isso não vai acontecer, mas ele não vai sair do seu, vai tender ao infinito, digamos assim, na execução. E não vai, e você vai ter problemas. Pode ter problemas a hora que ele acumular número, ele vai fazer um estouro na sua memória e vai dar um erro, vai travar. É basicamente isso que vai acontecer. Mas o que acontece? Agora vamos para o código mostrar. Então, digamos que eu tenho número e eu coloque número maior que 10, correto? Então eu faço o while, aqui é número igual a 10 no caso, menor que 10, certo? Número maior que 10 no caso. E aqui eu vou colocar print número. Se eu deixar só assim, ele nunca vai sair desse while. Ele vai executar uma vez, certo? E o while eu posso traduzir enquanto ou enquanto que. Então, enquanto número for maior que 10, execute o que está nesse bloco de comando. Então, ele vai executar uma vez, vai voltar para a primeira linha, onde está a minha condição, e vai testar essa condição de novo. Se ela for verdadeira, ele executa meu bloco de comando, volta para a primeira linha, onde está a minha condição, testa essa condição de novo. Se ela for verdadeira, ele vai executar de novo. E vai fazer isso até que essa condição se torne falsa. Então, eu vou ter que fazer o seguinte: número recebe número menos 1. Talvez você já tenha visto isso daqui. Número menos igual a 1, dizendo que número recebe ele mesmo menos 1. Em Python a gente não faz isso por causa da PEP 8,
que é digamos assim, é um referencial de como nós vamos trabalhar em Python. E lá tem uma linha que fala assim, explícito é melhor que implícito. Então, sempre que você tiver que escolher entre escrever desse jeito ou desse jeito, lembre-se, explícito é melhor que implícito. Então, em Python a gente não faz isso daqui, tá? A gente faz isso daqui. Então, agora ele vai executar uma vez, certo? Vai subtrair número, ele, menos 1, então vai fazer 10 menos 1, e vai voltar aqui e testar a condição. Agora perceba que número é 9. Aqui eu vou ter que fazer diferente. Número maior que 1, no caso. Agora tá certo, desculpem. Número maior que 1. Então, aqui número vai ser 9. Então, ele vai executar uma vez e vai subtrair 1. Daí, o número vai ser 8. Depois, o número vai ser 7. Até chegar em 1 e parar. Tudo bem? Vamos executar esse código para ver. Python neo 4.py. Perceba que ele executou aqui. Eu vou então ele tem 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. E aqui ele não é maior. Depois do 2, ele é igual. Então ele sai no meu código do meu bloco de comando do while e encerrou. Ok? Encerrou o código, no caso. Eu também posso usar o while com a minha condicional if. Então, eu vou escrever assim, input. E nós não vimos isso ainda. Input é uma palavra reservada. Eu vou colocar US de user, por exemplo. Então, eu vou escrever o seguinte, int, que eu vou transformar o número que está aqui dentro em um número do tipo inteiro. Eu vou fazer input. O input nós ainda não vimos, mas ele serve para eu capturar os dados que o usuário vai digitar na tela. Então eu coloco para ele digitar, porém quando o usuário ele digita algo através do input, o input vai capturar isso, essa variável, esse valor, e vai capturar como uma string. Então eu vou ter que usar alguma coisa, uma função, no caso a função int, para transformar essa string em um número inteiro. Tudo bem? E eu não ter um erro aqui. Então eu vou fazer assim, o s diferente de 0. Se isso for sim, eu vou escrever print usuário digitou o número, e agora eu faço assim, o S, e coloco um F aqui para eu mostrar esse número, fazer a interpolação do número com a string, certo? Então, esse primeiro aqui é para eu entrar dentro do meu loop while. Agora eu vou colocar ele aqui de novo para vocês. Por enquanto nós estamos escrevendo o código sem nos preocuparmos com boas práticas ou com escrever funções para não ficarmos nos repetindo com o código. Nós estamos aqui para ver mais ou menos o começo, ver esse começo, e assim quando nós formos aprendendo técnicas mais avançadas, nós vamos melhorando o nosso código e escrevendo melhor, tudo bem? Então não se preocupem tanto com um código tão bem escrito, mas é claro,
sempre que possível eu vou chamar a atenção para isso, mas nesse primeiro momento, preocupe-se em aprender o while e como ele trabalha. Tudo bem? Então, eu vou ter eu vou fazer o seguinte, tirar isso daqui para ficar mais fácil para nós enxergarmos. Eu digitei 0, aqui que não tem nada. Eu vou colocar aqui print, digite um número, para não ficar meio largado, assim, você saber o que você tem que fazer. Tudo bem? Então digite um número, 1. O usuário digitou o número 1. Digite outro número, 2. O usuário digitou o número 2. Perceba que essa minha condição aqui, dessas duas vezes, ela foi verdadeira. Porque da primeira vez eu digitei 1 e da segunda vez eu digitei 2. Agora, se eu digitar 0, ele termina o código. Eu posso, para mostrar para vocês, aqui, e fora desse loop while, eu vou digitar código encerrado. Dessa forma. Então, digite o número 1. Digite o número 1. Digite o número 2. Digite o número 3. Digite o número 0. Código encerrado. Então, perceba que o loop while ele é útil em certa forma. Nós vamos ver da próximo vídeo o loop for. E o loop for ele é um pouco mais rápido que o while. Sempre que você pensar em usar o loop while, pense que o loop for ele consegue ser mais rápido. E tudo que você vai conseguir fazer com o loop while, você vai conseguir usar o loop for, porém de uma forma mais eficaz. Se você for para linguagens, por exemplo, como o Golang, que acho conhecido também, que é a linguagem da Google, se não me falha a memória, eles não têm o while lá, eles só têm o for. Então, o while, você vai ver que eu não utilizo muito o while. Eu utilizo em algum caso ou outro, mas eu sempre dou preferência para o loop for. Tudo bem? Então, mostrando que eu não mostrei, eu posso ter o seguinte: número. Eu vou copiar aqui para não nos atrapalhar nosso código. Número igual a 20. Eu posso fazer while número maior que 0 e agora eu posso colocar um if. Número divididos por 2 deixa resto 0, print número, daí eu coloco o número é par. Se eu não colocar o F aqui, ele não vai fazer essa interpolação e vai colocar, escrever literalmente o que está aqui, número, tudo bem? E agora eu faço else print F número é ímpar, dessa forma. E agora, a hora que eu executar, perceba que eu não coloquei nenhuma condição para
encerrar o número e ele vai ficar rodando eternamente. Eu interrompi com Ctrl C, desculpem, foi falha minha. E agora, fora dessa condição de if else, mas dentro do loop for, assim que ele acabar o else, ele vai sair do else e vai voltar aqui em cima, certo? Então aqui eu vou precisar fazer número recebe número menos 1. Pular uma linha para ficar mais fácil de enxergar. E aqui também. Então, agora sim, agora o meu código está certo. Ok? Isso daqui é uma coisa que vocês vão pegando com o tempo também. Perceba que eu tenho aqui aqui nesse bloco maior o meu while, certo? E aqui nesse bloco menor, mais indentado, o meu loop else. Então tudo que está aqui nessa mesma indentação, ele não está dentro do meu loop, dentro do meu if else, mas está dentro do meu while. Se eu quiser colocar fora do while, eu vou ter que colocar na mesma linha dele. Então eu vou colocar aqui só para mostrar para vocês, código encerrado, dessa forma. Então ele vai executar meu if aqui, ver se o número é ímpar ou par, vai diminuir mais o número 1 do meu número, vai testar essa condição de novo, vai verificar se ele é ímpar ou par e vai fazer isso até o número 1. Vamos ver? Então perceba aqui, terminou. Que eu vou ter 20 a par, 19 é ímpar, 18 é par, 17 é ímpar, e assim por diante, até o 1, que é ímpar. Daí ele vai testar essa condição, ele vai ver que vai fazer a condição que o número agora é igual a 0, 0 é igual a 0, 0 não é maior que 0, é igual. Então isso daqui vai ser false. E então ele vai colocar código encerrado. Eu poderia fazer o seguinte também, para mostrar aqui para vocês, mas ia ficar muito lotado. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou comentar essa parte, só por enquanto, para realmente mostrar para vocês isso. Eu vou fazer print número maior que 0. Então, se eu fizer isso agora, perceba que eu vou ter só true, e a hora que ele coloca o false aqui, dessa última vez, ele nem executa. Diferente de se eu colocar aqui embaixo, eu acho. Então perceba que ele vai executando os números, certo? Não tinha certeza se ele usava a última vez, mas ele usa do jeito que está aqui. Então, aqui o número ficou false, ele printou, e daí ele executou. Quer ver? Eu vou colocar esse número para ficar mais fácil de vocês visualizarem o que acontece. Então perceba que 19 é true, certo? 19 é maior que 0 e ele vai até 0. 0 é igual a 0, não é maior, e false. Então essa condição se torna falsa, ele não executa mais o loop while, ele sai do meu loop while e vem para cá no código encerrado.
tudo bem? Vou apagar isso daqui, vou só comentar, na verdade, para vocês, lembrando que esses códigos vão estar no meu GitHub, o link vai estar aqui embaixo, tudo bem? Então, do Loop While, o que eu tinha para passar para vocês era isso, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou ficar por aqui. Desculpem se ficou muito confuso essa aula. Eu tinha pensado em uma coisa e acabei fazendo um pouquinho diferente, que eu vi a oportunidade de explicar isso para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar aqui nos comentários, tudo bem? E não se esqueçam, tá? Perguntar aqui se vocês ficaram com alguma dúvida. E também, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Deixem o seu like, isso me ajuda muito. Ativem as notificações se vocês ainda não ativaram. E muito obrigado novamente por terem assistido esse vídeo. E até a próxima aula, ok? Até!